Você já teve a sensação de que existe algo dentro de você que age por conta própria? Como se, por mais que você quisesse mudar, uma força invisível te puxasse de volta para o mesmo ponto? Como se uma parte sua decidisse as coisas antes mesmo de você pensar nelas. Talvez você ache que está no controle, mas e se eu te dissesse que 95% das decisões que você toma não são conscientes, não são racionais? São o reflexo de algo muito mais antigo, profundo e invisível, algo que te habita. Carl Jung chamava isso de inconsciente coletivo, a imensa camada da mente onde dormem todos os instintos, símbolos e memórias que moldam o ser humano desde o início da história. É ali que vivem os arquétipos, as forças invisíveis que te fazem sentir medo, amor, culpa, coragem e dúvida, antes mesmo que você consiga explicar o porquê. Você não pensa nelas, elas pensam através de você. E é exatamente aqui que mora o segredo. O verdadeiro campo de batalha nunca foi o mundo externo, é dentro de você. Enquanto você se distrai tentando controlar o que acontece fora, há uma mente mais antiga, silenciosa e persuasiva, controlando o que acontece dentro. A neurociência confirma o que Jung intuía há quase um século. Grande parte do que chamamos de livre-arbítrio é apenas o resultado de padrões automáticos criados por experiências passadas. Cada escolha que você faz é moldada por um conjunto de memórias, emoções e crenças que operam como um código escondido. É como se o cérebro tivesse escrito um script invisível e você fosse o ator principal sem perceber que está seguindo um roteiro. Mas há um detalhe: esse roteiro pode ser reescrito. E aqui que poucos têm coragem de olhar. Porque encarar o inconsciente é como mergulhar num oceano escuro. Você nunca sabe o que vai encontrar. Pode descobrir feridas que nunca cicatrizaram, verdades que sempre evitou e partes de si que preferiu esconder. Mas é ali, e somente ali, que mora a sua liberdade. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando apagar sintomas, ansiedade, culpa, procrastinação, medo de falhar. Mas esses sintomas não são o problema. Eles são mensagens da mente, sinais do inconsciente tentando te avisar que algo dentro de você precisa ser ouvido. Quanto mais você ignora, mais alto ele grita. E é por isso que alguns repetem os mesmos erros, os mesmos relacionamentos, os mesmos fracassos, até que finalmente param e se perguntam: por que eu sempre volto para o mesmo lugar? A resposta é simples e brutal, porque você ainda não entendeu quem realmente está no comando. E não é o você que fala, decide ou deseja, é o você que sente, o que mora nas profundezas, aquele que nunca foi ouvido. E é exatamente aqui que o jogo começa a mudar. Quando você começa a observar seus pensamentos, percebe que eles não são realmente seus. Eles surgem, como se viessem de um lugar anterior à sua própria consciência. A psicologia moderna chama isso de processos automáticos, mas Jung chamava de vozes da sombra. A parte de você que sabe de tudo o que você esconde, que observa em silêncio, que espera o momento certo para ser ouvida. Por isso a maioria das pessoas tem medo de ficar sozinha, porque o silêncio é o único momento em que o inconsciente fala. E ele não fala com palavras, fala com sensações, imagens, lembranças e pressentimentos. Ele fala quando você sente um arrepio sem motivo, quando sonha com algo que parece real demais, quando o coração acelera diante de algo que você não entende. E é nesse instante que a mente revela o seu segredo. Você não é apenas o que pensa, você é o que sente, o que teme, o que finge não ver. A mente é como um espelho, ela reflete tudo, até o que você tenta esconder. Por isso, o primeiro passo para entender a mente humana não é tentar controlá-la, mas observá-la, perceber o momento exato em que o pensamento nasce, o instante em que o medo te domina, o segundo em que a raiva fala por você. A mente não é um inimigo a ser vencido, mas uma voz antiga pedindo para ser compreendida. E quando você começa a ouvir essa voz, algo muda. De repente, você se vê de fora, percebe que o eu que sofre, que teme, que busca aceitação, é apenas uma parte de algo muito maior. E é aí que a consciência desperta.
O segredo da mente humana não está em como ela pensa, mas sim em como ela cria a própria realidade. Cada emoção, cada memória, cada crença é um filtro invisível que distorce o mundo diante dos seus olhos. Você não vê as coisas como elas são. Você vê as coisas como você é. E talvez esse seja o primeiro passo para finalmente acordar. Quando você começa a entender que não está no controle total da sua mente, algo curioso acontece. Você passa a observar o mundo de outro jeito. As pessoas deixam de ser certas ou erradas. Você percebe que cada uma delas está apenas reagindo aos seus próprios fantasmas, lutando com demônios que ninguém vê. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós mesmos acaba nos controlando de fora. E é por isso que você atrai as mesmas situações, as mesmas dores e os mesmos tipos de pessoas. Não porque o universo quer te punir, mas porque a vida está te mostrando o que você ainda precisa enxergar dentro de si. É como se tudo à sua volta fosse um espelho. Cada pessoa que te irrita, te fere ou te rejeita mostra uma parte sua que você ainda não aceitou. É desconfortável, eu sei, mas esse desconforto é o primeiro sinal do despertar. A neurociência chama isso de resposta emocional inconsciente. Quando algo te toca profundamente, seja um elogio ou uma crítica, o cérebro reage antes mesmo que você perceba. Em menos de 250 milissegundos, o sistema límbico já decidiu como você vai se sentir. A emoção vem primeiro. O pensamento racional chega depois, tentando explicar o que o corpo já sentiu. E é nesse espaço entre o sentir e o pensar que mora a chave da libertação. Porque quando você percebe o que sente antes de reagir, a mente para de te dominar. É como se você enxergasse o código do jogo pela primeira vez e, de repente, o caos faz sentido. Você começa a notar padrões. Percebe que a raiva vem sempre quando se sente rejeitado, que o medo aparece quando precisa se expor, que a culpa surge toda vez que escolhe por si mesmo. Esses padrões não são coincidências, são os rastros do seu inconsciente tentando te guiar. Jung chamava isso de sombra, o lado invisível da personalidade. Tudo que você esconde, nega ou evita sentir vai para lá. Mas a sombra não desaparece. Ela apenas muda de forma e volta travestida de destino. Ela volta em pessoas que te irritam, em situações que se repetem, em decisões que você jura não tomar mais e toma. A mente humana tem horror ao vazio. Então, quando você reprime algo, ela encontra uma forma de projetar aquilo para fora. É por isso que você vê nos outros aquilo que não aceita em si mesmo. A crítica é uma confissão disfarçada e a rejeição, muitas vezes, é um espelho de algo que você ainda rejeita dentro de você. Mas quando você começa a enxergar isso, um milagre silencioso acontece. O mundo deixa de ser um inimigo. A raiva começa a se dissolver e no lugar dela nasce uma compreensão estranha, quase compassiva. Você entende que todo ser humano está tentando fazer o melhor que pode, mesmo que erra, porque todos estão presos no mesmo labirinto, o da própria mente. E é nesse ponto que o autoconhecimento deixa de ser teoria e se torna prática viva. Não é mais sobre entender Jung, é sobre viver o que Jung entendeu. Você começa a notar que cada emoção tem uma história, que cada dor guarda um ensinamento e que cada vez que você enfrenta algo que antes evitava, uma parte de você se liberta. A psicologia moderna comprova que o cérebro muda fisicamente quando você se observa com consciência. Esse processo é chamado de neuroplasticidade. Cada vez que você substitui uma reação automática por um instante de presença, novas conexões neurais se formam. É literalmente um novo você, nascendo no mesmo corpo. O problema é que o ego, essa voz que insiste em ter razão, não gosta de mudar. Ele quer conforto, previsibilidade, controle. Mas a consciência quer crescimento. E o crescimento sempre exige dor. Não uma dor de sofrimento, mas a dor da expansão, daquilo que precisa morrer para dar espaço ao novo. É por isso que tantas pessoas desistem no meio do caminho. Porque o autoconhecimento não é bonito. Não é feito de frases motivacionais. É feito de confrontos. De lágrimas, de silêncios longos, de dias em que você se sente perdido porque o velho você está sendo desmontado peça por peça. Mas nessa confusão, a verdade começa a emergir. Você percebe que não há mais volta.
que não dá para desver o que foi visto. E mesmo que doa, há algo em você que quer continuar. É o chamado da alma, e ele não para até ser ouvido. Então, se até aqui você sentiu algo, uma curiosidade, um arrepio, um incômodo, não ignore. A mente fala com sutilezas. Talvez seja a sua hora. Talvez, sem perceber, algo em você esteja pedindo para acordar. E se esse vídeo está te encontrando agora, não é acaso. A vida tem uma forma estranha de fazer isso, de colocar exatamente o que você precisa ouvir no momento em que você está pronto para escutar. Então, respira fundo. Não tenha pressa, porque o que vem a seguir vai te mostrar o que a ciência, a filosofia e a espiritualidade têm tentado revelar há séculos. A mente humana não é um enigma a ser resolvido. É um espelho que, quando finalmente se olha, mostra quem você sempre foi. Você já percebeu que, por mais que mude de cidade, de trabalho ou de pessoas, há algo dentro de você que continua o mesmo? É como se o corpo mudasse, o cenário mudasse, mas a dor permanecesse. Esse é o sinal de que não é o mundo que precisa mudar, é você que precisa se ver. Carl Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste. E quanto mais você tenta fugir da dor, mais ela te persegue. Porque a dor não é o inimigo, ela é o mensageiro. É o inconsciente batendo a porta, pedindo para ser ouvido. Quando você reprime uma emoção, raiva, medo, tristeza, rejeição, ela não desaparece. Ela se enterra viva dentro de você. E quanto mais fundo você a empurra, mais poder ela ganha. Até o dia em que ela explode e você diz: eu não sei o que aconteceu. Eu perdi o controle. Mas não, você não perdeu o controle. Você apenas ignorou algo por tempo demais. A sombra não é má. Ela é tudo aquilo que você não quis ser. Ela carrega o talento que você nunca usou, o amor que você não se permitiu sentir, a força que você aprendeu a esconder. Mas também carrega as dores, as frustrações, os traumas e os medos que te fizeram construir uma máscara para sobreviver. E essa máscara é o que o mundo vê, o personagem que você aprendeu a interpretar para ser aceito. Mas por trás dela há o verdadeiro você, o que se perdeu entre tantas tentativas de agradar, conquistar e pertencer. E é por isso que tantas pessoas vivem cansadas, porque sustentar uma máscara é pesado demais. Você passa a vida tentando parecer algo, quando na verdade só quer ser. A psicologia chama isso de persona. A identidade que o ego cria para interagir com o mundo. Ela é necessária, mas se você acredita que é apenas ela, começa a morrer por dentro, porque a alma não suporta ser esquecida por muito tempo. E a vida, de forma misteriosa, começa a te empurrar de volta para si. Ela te tira pessoas, te força a parar, destrói tudo o que não é verdadeiro, até que não reste nada além de você e o espelho. E nesse espelho você se vê, não como gostaria de ser, mas como realmente é. E isso dói, mas é essa dor que te cura. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho de integração entre o consciente e o inconsciente. É quando o ser humano deixa de viver em fragmentos e se torna inteiro. É o nascimento espiritual. E como todo nascimento, vem com sangue, grito e luz. A neurociência explica esse processo de forma curiosa. Durante uma crise emocional profunda, o cérebro entra em um estado de plasticidade extrema. Ele tenta reorganizar os seus circuitos para lidar com o novo. E é nesse momento de caos interno que nascem os maiores saltos de consciência. Você sente que está se desfazendo, e é exatamente isso que está acontecendo.
O velho eu está morrendo, para que um novo possa nascer. Mas cuidado. O ego vai lutar para sobreviver. Ele vai te dizer que está tudo bem como está. Vai tentar te convencer de que é perigoso mudar, que é melhor voltar para o conhecido. Porque o ego não busca a verdade. Ele busca segurança. E segurança é o oposto de transformação. Por isso, quando você sente medo de mudar, saiba, é o sinal de que está indo na direção certa. O medo é o guardião do portão entre quem você é e quem você pode ser. E só passa quem tem coragem de atravessar. Não é fácil. Você vai duvidar de si mesmo, vai querer desistir, vai se perguntar se vale a pena. Mas no meio da confusão, algo começa a mudar silenciosamente. Você começa a se reconhecer. Não como personagem, mas como presença. A mente humana é como um templo antigo. Dentro dela há corredores escuros, portas trancadas e vozes que ecoam do passado. Mas no centro desse templo há uma luz. A consciência pura. O observador silencioso que vê tudo, mas não se confunde com nada. Quando você chega até ele, o barulho cessa. O medo se dissolve. E pela primeira vez, você sente o que é liberdade. Não uma liberdade externa, mas a liberdade de ser quem você é, sem fugir de nada. Você percebe que a paz não está em controlar os pensamentos, mas em não ser dominado por eles. Que a felicidade não está em eliminar a dor, mas em entender o que ela quer te ensinar. E que o amor não está em ser perfeito, mas em aceitar suas imperfeições com compaixão. Esse é o segredo que Jung tentou revelar ao mundo e que a ciência moderna, aos poucos, começa a confirmar. A mente humana não é apenas um conjunto de pensamentos. Ela é um universo em expansão. E quanto mais você se conhece, mais este universo se ilumina. Então, quando o silêncio vier, não fuja. Quando a dor apertar, não se distraia. Olhe para dentro. Ali está a resposta. Porque tudo que você procura, paz, propósito, sentido, não está fora de você. Está atrás da dor, no ponto exato onde você menos quer olhar. É ali que a sombra se transforma em luz. E quando isso acontece, o mundo nunca mais parece o mesmo. Você percebeu? Há um ponto dentro de você que não se move, mesmo quando tudo à sua volta desaba. Esse ponto, esse centro silencioso, é onde mora sua verdadeira consciência. E é justamente por isso que, quanto mais você tenta controlar o mundo, mais ele escapa entre seus dedos. Porque o segredo nunca foi controlar, foi entender. Carl Jung dizia que o homem não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é aqui que tudo muda, porque a maior parte da sua vida foi vivida no escuro, nas repetições automáticas, nas respostas emocionais que você nem entende, nas vozes internas que te dizem o que você é. Mas e se você não for nada disso? E se dentro de você houver algo imenso, silencioso, observando tudo? Pense nisso. Cada reação sua, cada medo, cada impulso, não são você. São expressões do inconsciente tentando ser visto. Quando você começa a enxergar isso, o jogo muda. Você deixa de ser o jogado e começa finalmente a ser o jogador. E talvez essa seja a mensagem que ninguém te contou. Você não precisa lutar contra o que sente, precisa aprender a ouvir. Porque é na dor que o inconsciente fala, é no desconforto que a alma te chama de volta para casa. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que há algo maior te observando enquanto vive o caos? Esse algo é você.
o verdadeiro você, que ficou soterrado pelas expectativas, pelas culpas, pelas máscaras que o mundo te fez usar. E é justamente quando você começa a enxergar a sombra que a vida começa a fazer sentido, porque a luz só existe para quem teve coragem de caminhar na própria escuridão. Então, neste instante, respire. Pense em tudo o que viveu até aqui, nos erros, nas quedas, nas vezes que o mundo te virou as costas. Tudo isso não foi um castigo, foi um convite, um chamado para você voltar para dentro e encontrar quem sempre esteve aí, em silêncio. Agora, imagine se todo esse conteúdo que você ouviu hoje for apenas o começo de algo muito maior. Um ponto de partida para a sua própria jornada de autoconhecimento, para descobrir o que a mente humana realmente é capaz de fazer quando desperta. Se essa mensagem te tocou de alguma forma, se você sentiu aquele arrepio de verdade dentro do peito, então talvez seja um momento de continuar essa jornada comigo. Aqui, cada vídeo é uma nova chave, uma nova porta se abrindo dentro de você. E eu quero que você esteja presente para cada uma delas. Então, se quiser caminhar comigo por esse labirinto da mente, inscreva-se no canal e ative o sino, não apenas para receber vídeos novos, mas para lembrar, toda vez que o mundo tentar te apagar, que há um universo inteiro esperando ser despertado dentro de você. Afinal, o verdadeiro segredo da mente humana não é entender o mundo, é entender a si mesmo. E essa jornada está apenas começando.